Cantai a Cristo Salvador, que tanto nos amou, e para nossa redenção seu sangue derramou. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Cantai o amor celestial, amor do grande Deus. Divina flama consumir os vis pecados meus. Salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. De Cristo excelso enfim do amor, ó, vinde publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus. Salvação, salvação, aleluia, Filho de Deus. Bom dia, irmãos amados. Vamos estudar hoje mais uma lição, a última lição da nossa revista, o Pentateuco Visto de Cima. Hoje, 25 de abril de 2021, transmitindo pela internet para os nossos ouvintes. Vamos iniciar com uma oração para pedir a direção de Deus? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais uma semana de bênção, pela tua proteção, pelo teu cuidado. Te agradecemos porque a tua palavra, ó Pai, nos guia, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque podemos aprender, ó Pai, e praticar em nossas vidas, obedecendo a Ti, para Te agradar e para recebermos as bênçãos prometidas por Ti mesmo, desde a fundação do mundo, desde quando Tu tratastes com Teu servo Moisés a respeito do povo que Tu constituístes. E de tais promessas Te agradecemos, ó Pai, porque somos herdeiros por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em o nome dele que oramos. Amém. Irmãos, a 13ª lição e última da nossa revista do trimestre traz como título A Redenção Prometida. Sabemos que a redenção foi prometida por Deus desde o Éden. Lá em Gênesis 3,15, temos a primeira promessa quanto à vinda do Redentor. Quando ele promete que o descendente da mulher, nascido de mulher, pisaria a cabeça da serpente. Ao final do Pentateuco, Moisés se despede do povo, chamando-o ao compromisso com o Senhor, mas também apresentando sua graciosa oferta de misericórdia. Sabemos que as misericórdias do nosso Deus são a causa de não sermos consumidos, como está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22. A própria redenção planejada por Deus provém
das suas eternas misericórdias. Vamos ver nessa lição a direta relação entre a nossa redenção, que foi prometida, com as misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã. Essa misericórdia tem suas raízes na eternidade e se manifestou em Jesus, que nos resgatou do pecado e trouxe a redenção. Moisés anunciou Jesus e o Evangelho para que ele fosse a principal segurança de Israel e de todo o povo de Deus ao longo dos séculos. Vamos acompanhar a leitura do texto básico que está lá em Deuteronômio 29. Vamos ler Deuteronômio 29, do 1 ao 15. Diz assim: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu o coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes, e não bebestes vinho nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viestes a esse lugar, Seom, e rei de Hebron, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós o ferimos. Quando viestes a esse lugar, Seom, rei de Hebron, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos. Aqui nós vemos as misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã, durante todo o tempo no deserto, sobre os filhos de Israel. Tomamo-lhes a terra e demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo dos Manassistas. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até ao vosso tirador de água. Vemos aqui nesse texto que Deus não faz acepção de pessoas mais importantes, outras menos importantes. Até o mais simples trabalhador é lembrado aqui. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por seu Deus, como te tem prometido, como jurou a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nós vemos Moisés reafirmando que Deus estava cumprindo suas promessas feitas aos pais de Jacó, a Isaque e a Abraão. Não é somente convosco que faço essa aliança e esse juramento, está dizendo Moisés aqui, porém com aquele que hoje aqui está convosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Durante esse texto vemos Moisés fazendo um resumo aqui do que ele tinha falado com Deus, que Deus havia prometido bênçãos para o seu povo, desde que esse o obedecesse, desde que esse povo
fizesse de Deus o seu Deus. Será que nós hoje em dia fazemos de Deus o nosso Deus? Porque fazemos de Deus o nosso Deus quando obedecemos a sua palavra. Quando o agradamos, quando fazemos aquilo que ele nos ensina a praticar. O povo de Israel estava sendo advertido aqui a obedecer às leis dadas por Moisés, que eles seriam abençoados, que eles seriam prósperos na terra que haveriam de possuir. Porém, se não obedecessem a Deus, se não fizessem somente do Senhor o seu Deus, eles seriam amaldiçoados. Foi dada essa escolha a eles. Nós ainda temos essa escolha, essa livre agência hoje, de adorar somente a Deus e não outros deuses, outras coisas que tiram o nosso tempo, outras coisas a que podemos dar mais importância do que a vontade do nosso Deus. Como às vezes podemos fazer. Podemos desagradar a Deus fazendo aquilo que ele abomina. O que Deus abomina? Deus abomina o ódio ao próximo. Deus abomina guardar rancor no coração. Deus abomina muitas coisas. Temos na sua palavra muitas advertências quanto àquilo que Deus não espera que os seus filhos pratiquem. Por outro lado, ele nos dá muitas instruções ao povo de Israel e a nós hoje, a tudo que podemos fazer para agradá-lo. Uma das coisas é ser sempre gratos. Em tudo dai graças. O Salmo 106, verso 1 diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em muitos dos salmos, Davi repete isso, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. A graça de Deus está manifesta na sua misericórdia, está manifesta no plano de redenção. Se a história de Israel era tão rica e marcante como vimos nesse texto, e como vimos em todo o Pentateuco, o que dizer da história do povo de Deus hoje? Temos em nossas mãos tudo o que a lei, os profetas e os salmos disseram. Testemunhamos a encarnação do Filho de Deus, seus ensinos, obras e principalmente seu sacrifício na cruz e sua ressurreição. Tendo subido aos céus, Jesus equipou sua igreja, que somos nós, dando-nos o poder por meio do Espírito Santo. E assim o Evangelho tem se espalhado por todo o mundo e transformado pessoas e culturas sem se curvar diante de qualquer perseguição e sem se deixar destruir por qualquer erro ou engano. A vitoriosa história de redenção por meio de Cristo é o grande motivo para mantermos firme o nosso compromisso com o Senhor nosso Deus. O compromisso com Deus deve ser de todos nós, desde os líderes até os mais simples trabalhadores, como foram citados alguns aqui no texto que lemos, até o rachador de lenha. Mesmo aqueles que não estavam presentes deveriam assumir o compromisso com o Senhor. A aliança é um relacionamento do qual ninguém pode ser dispensado. É um ato soberano de Deus. É a única possibilidade de vida. Qualquer pessoa que se desviasse e seguisse falsos deuses seria amaldiçoado. O mesmo é dito sobre aqueles que abrigassem a perversidade em seu coração, ou se entregassem à embriaguez, como está lá em Deuteronômio 29, verso 19. Disse Jesus em Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim. Não se pode resistir ao chamado de Jesus, tanto no aspecto teológico quanto no aspecto prático.
No aspecto teológico, a sua eficácia está na ação do Espírito Santo, que quebranta nosso coração e nos leva a Jesus. No aspecto prático, negá-lo põe fim a qualquer possibilidade de vida e alegria. Lembremos do jovem rico, que está lá em Mateus 19, que por recusar-se a deixar os bens e seguir Jesus, saiu triste, sem qualquer esperança de herdar a vida eterna. Vemos o mesmo ensino quando os discípulos foram questionados a respeito de sua fidelidade a Jesus. Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Está lá em João, capítulo 6, 68 e 69. E as tentações, meus irmãos? As tentações estão sempre diante de nós, não estamos livres dela. Moisés chama a atenção do povo para os perigos dos cultos que tinham visto entre as nações. Será que cultuamos algo que toma todo o nosso tempo hoje em dia e nos deixa longe de mantermos a comunhão com o nosso Deus? Esse nosso culto a coisas que nos agradam demais podem se tornar idolatria. O povo de Deus deveria atentar para a loucura e a abominação do culto idólatra e se lembrar que os deuses das nações nada podiam fazer por aqueles que se prostravam diante deles. Eram apenas pedra e madeira moldada pelas mãos de homens. Esses deuses levavam seus adoradores a ações degradantes, como a prostituição e o sacrifício de seres humanos. Servir a deuses assim seria um castigo para Israel. A sociedade de hoje em dia presta um culto ao sexo livre, à depravação. É como se estivessem cultuando esses deuses antigos. Que todos os deuses encarnavam alguma coisa que desagradava a Deus. Eles representavam alguma coisa que desagradava a Deus. Alguns deuses exigiam das pessoas que fizessem sexo com várias pessoas. Outros deuses exaltavam a riqueza a qualquer custo, a prosperidade a qualquer custo. Não se parece muito com a sociedade de hoje, que exalta mais o ter do que o ser? Vamos acompanhar agora um trecho do capítulo 30 de Deuteronômio, onde Deus promete que as suas misericórdias estão à disposição do povo que o busca. Deuteronômio 30, de 1 a 10 diz assim: Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Nós sabemos que o Senhor tirou o povo dele do cativeiro depois de passarem um tempo lá, 70 anos, sob disciplina, até eles voltarem à terra, até voltarem a reconstruir os muros de Jerusalém. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Vimos aqui que o Senhor é quem desperta dentro do ser humano, dentro do homem, o arrependimento. Todo o trabalho de redenção é feito por Deus, é unilateral. A Deus pertence a nossa redenção. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram.
De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto de teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Vemos aqui que toda disciplina, toda correção vem de Deus. Parte dele o desejo de renovar sua aliança de geração em geração. Por isso as suas misericórdias duram para sempre. Por isso a redenção, ela só existe para nós por causa das misericórdias do Senhor, que nunca terminam, estão sempre ao nosso dispor, para voltarmos, depois de termos cometido pecados, para voltarmos a Ele com arrependimento, para voltarmos a Ele de todo o coração. A segunda parte do último discurso de Moisés que lemos aqui, no capítulo 30 de Deuteronômio, trata dessas garantias de misericórdia. Por mais que fossem incentivados a obedecer a Deus para o seu bem, e por mais que tenham experimentado as amargas consequências dos seus pecados, a persistência do pecado no coração do homem tornava negativo o prognóstico do povo de Israel. E assim é com todos nós. Com o tempo, o povo se afastaria do Senhor, como às vezes nós também nos afastamos. E o povo foi expulso da terra, foi espalhado entre as nações. Essa suprema maldição pareceria o fim da história de Deus com o seu povo. Entretanto, o amor gracioso de Deus ainda poderia nos surpreender com a continuidade do caminho da redenção. Moisés anuncia que o povo tornaria a se lembrar da palavra de Deus, da aliança que fizera com o Senhor e do grande privilégio que tivera de ser chamado povo de Deus. Em Mateus 24:35, o Senhor Jesus afirma: os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Ezequiel foi instruído a proclamar a palavra a ossos secos, para que pudessem reviver. Está lá em Ezequiel 37, 1-14. Aos homens mortos a vida de Deus é comunicada por meio das Escrituras. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus é o meio de graça fundamental. Sem ela, sem a palavra de Deus, não há verdadeiro conhecimento de Deus e daquilo que Ele fez em Cristo para a nossa salvação. Tocados pela palavra de Deus, os corações de pedra são trocados por corações de carne, em que a lei do Senhor está escrita nos nossos corações. O povo se volta para o Senhor e o busca de todo o coração e toda a alma. Jesus ensinou que a obra redentora é também uma obra transformadora. Aquele que estava perdido seria achado. Aqueles que eram inimigos seriam transformados em filhos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas fomos transformados em filhos de Deus, graças à obra da redenção. Moisés profetiza não apenas os pecados do povo, mas também a surpreendente restauração do seu relacionamento com Deus. O relacionamento restaurado reverteria maravilhosamente a miserável condição do povo. Moisés escreveu: o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. A promessa do Senhor por meio de Jeremias foi: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. E Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. A aliança, meus irmãos, entre Deus e seu povo é perene e tem vínculos eternos, pois deriva do pacto entre o Pai e o Filho antes da fundação do mundo.
Mesmo quando tudo estivesse desfeito, Deus manteria seu compromisso ou sua aliança com aqueles que ele amou e escolheu para seu povo. Por sua compaixão, Deus promete reunir novamente o povo que ele mesmo espalhou entre as nações. Não importa quão longe estejam, o amor de Deus os alcançaria e salvaria. Deuteronômio 34. Porque Deus viria para buscá-los na pessoa de Cristo, a palavra de Deus encarnada, como está lá no Evangelho de Lucas 19:10. Assim, nas palavras de Paulo, todo o Israel será salvo. Romanos 11:26. Concluindo, irmãos, desde Moisés o Senhor convida seu povo a ter compromisso com ele e a depositar sua confiança nas promessas de redenção. Deus se apresentou como o misericordioso Redentor e prometeu transformar o coração do povo. Deus promete transformar o meu coração, o seu coração, quando deixamos de agradá-lo. Basta o buscarmos de toda a nossa vontade, de todo o nosso coração. Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus, pois é o poder de Deus e sabedoria de Deus para a nossa redenção. E nele temos pleno acesso a Deus. Devemos nos lembrar, irmãos, com gratidão. Por isso, a Bíblia diz, em tudo dai graças. Gratidão pelo privilégio de recebermos e ouvirmos o Evangelho e crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ouçamos com atenção a palavra de Deus e que ela guarde os nossos pés de nos desviarmos do mal. Amém, irmãos? Uma boa semana a todos na paz do nosso Deus.